Quando a gente pensa em fim dos tempos, o que vem à cabeça? Geralmente são imagens de apocalipse, de destruição, Mas e se o verdadeiro fim que a Bíblia descreve não for sobre o fim do mundo, mas sim sobre o fim da nossa fragmentação interna? E se for, na verdade, a cura definitiva da nossa identidade? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Olha, tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que nasce da vergonha, lá no início de tudo, na narrativa do Éden. É uma pergunta que ecoa por toda a história da humanidade, sabe? É o ponto de partida da nossa luta para entender quem a gente realmente é. E o mais incrível é pensar que toda a narrativa bíblica do primeiro ao último capítulo pode ser vista como uma resposta longa e profunda a essa única pergunta. É uma jornada que nos leva da ferida original até a sua cura completa. Essa comparação aqui resume bem toda a nossa análise. De um lado, a identidade lá do Éden, ferida, escondida, fragmentada. Do outro, a promessa do Apocalipse, uma identidade curada, que consegue ficar na presença, inteira e integrada. É exatamente essa transformação que a gente vai explorar. Então, como é que é viver com essa identidade rachada? Quais são as consequências, tanto psicológicas quanto espirituais, dessa ferida que, de certa forma, todo mundo carrega desde o Gênesis? Basicamente, a gente vive de 4 formas principais. A gente vive escondido, com medo de ser visto de verdade, vive dividido, numa guerra interna constante, vive de forma performática, usando máscaras para conseguir aceitação e, claro, na defensiva, sempre construindo muros para se proteger. A história humana é, em grande parte, a história desses falsos eus tentando sobreviver. E como é que esse falso eu sobrevive? Essencialmente de 2 maneiras que parecem opostas, mas não são. Ou ele se infla, que é o que a gente chama de orgulho, tentando provar o próprio valor a todo custo, ou ele desmorona, que é o que conhecemos como vergonha, se sentindo completamente sem valor. São os 2 lados da mesma moeda de uma identidade ferida. Só que a promessa bíblica não é sobre ter um ego mais forte ou mais bem-sucedido. É algo totalmente diferente. É aqui que a gente precisa redefinir o que, o fim, realmente significa. E a chave para isso é o conceito de apocalipsis. A palavra grega apocalipsis, de onde vem o nosso apocalipse, não significa destruição em massa como a gente costuma pensar. O significado real é revelação, tirar o véu. Ou seja, o fim dos tempos não é sobre o fim de tudo, mas sobre a revelação de tudo que é verdadeiro. E isso inclui principalmente a nossa verdadeira identidade. E essa citação, ela captura a essência disso perfeitamente. O objetivo da redenção não é só criar um novo cosmos, mas revelar uma nova forma de ser humano. O ponto central de tudo isso é a identidade. Agora vamos dar uma olhada no livro do Apocalipse para ver como ele usa metáforas riquíssimas, muito profundas, para descrever como é essa identidade finalmente curada, restaurada. Quando a gente lê que Deus vai enxugar toda a lágrima, não se trata só de dor física. Essas lágrimas, simbolicamente, representam o choro acumulado da vergonha, daquele sentimento de não ser bom o suficiente, de não ser visto. A remoção dessas lágrimas é o fim da maldição da identidade. Isso aqui ilustra a mudança de uma forma brilhante. Lá no Éden, o acesso à árvore da vida é bloqueado. Já no Apocalipse, o acesso está aberto, é oferecido livremente. A árvore simboliza uma vida integrada, uma energia psíquica que não está mais dividida. Comer dela é poder habitar o nosso próprio centro sem medo. Essa é uma ideia simplesmente revolucionária. A ausência de um templo na nova cidade significa que não existe mais separação entre o que é sagrado e o que é profano. Psicologicamente, isso quer dizer que o eu não está mais dividido. A pessoa inteira se torna uma morada, um lugar integrado. Esse aqui é talvez o sinal definitivo da cura. No Éden, o ser humano se esconde do rosto de Deus. No fim, ele consegue sustentar o olhar. Isso só é possível quando a vergonha foi totalmente curada e o ego não precisa mais se proteger. Ver o rosto de Deus é, no fundo, finalmente conseguir ver a si mesmo sem desmoronar. E agora, a gente chega no ponto mais profundo, mais íntimo de toda essa jornada. O símbolo de receber um novo nome. Na linguagem bíblica, nome é identidade. Esse novo nome não é um rótulo religioso, não é uma performance moral. É o eu autêntico que sempre existiu, mas que estava soterrado debaixo de camadas e mais camadas de medo e vergonha. É a identidade sem máscaras, sem defesas. Então, para a gente amarrar toda essa grande narrativa, o Éden nos mostra a ferida inicial. A história humana nos mostra as consequências dessa fragmentação.
A cruz confronta diretamente a nossa vergonha. A ressurreição dá início ao processo de integração. E, finalmente, a escatologia completa sela essa restauração do eu. E vamos terminar com essa reflexão. A Bíblia não termina com almas escapando do mundo, mas com pessoas inteiras, habitando a presença, sem vergonha e sem máscaras. O objetivo final não é a fuga, é a chegada em quem a gente foi criado para ser. Pensar nisso muda a forma como a gente enxerga a nossa própria jornada, não muda?